Idosos de Ribeirão ficam prejudicados após o fechamento temporário do núcleo de convivência. As obras tinham previsão de término para o mês de dezembro, o que a prefeitura já adiantou que não vai acontecer. O senhor José Natal gosta muito do convívio no núcleo do idoso. Ele mora bem pertinho, no bairro Campos Elíseos, e a paralisação das atividades depois do início da reforma sem aviso, no mês de junho, tem feito a diferença. 4 meses sem frequentar ali e pelo jeito que vai, eu acho que vai mais de 2 meses e ainda é capaz de não ter resolvido nada para nós. Isso faz muita falta, principalmente para esse pessoal do vôlei, do jogo de truco, praticamente estão fora do esporte. E esse esporte faz falta para nós, porque nós participamos dos jogos regionais, estaduais, né? Faz muita falta, porque a gente mora aqui pertinho e ele no instante está lá, no instante está aqui. O núcleo de convivência para a pessoa idosa atende cerca de 300 cadastrados em diversas atividades esportivas, artesanais e de convívio. O investimento do governo federal na sede do centro público é de mais de R$200 mil. Reforma que para os frequentadores era mais do que necessária. A reforma aí era para ter sido feita há muito tempo. É um absurdo, os banheiros, de dar dó, sabe? Não tinha a menor condições de nenhum frequentador ali ir num banheiro. Quando chovia tinha muito vazamento de água. E outra coisa, onde é que nós joga ali o sinuca, a cobertura é muito baixa, não acompanhou a cobertura do salão e nem da quadra. E é de alumínio a cobertura. Então o calor lá é intenso. A realidade atual é de reforma bem lenta. Na nossa visita, nos deparamos com apenas um funcionário trabalhando. Enquanto isso, algumas atividades foram direcionadas para outros locais. Não falou nada e tal, simplesmente ignorou a necessidade nossa das nossas atividades. Antes de paralisar as atividades, ter transferido para outro local, mesmo porque a quantidade de vagas que o Estado disponibiliza não é suficiente para atender a população ribeirão-pretana. A placa dá o término da obra para o dia 25 de dezembro. Um presente de Natal que a administração municipal já adiantou que não vai acontecer. A previsão foi adiada para janeiro do ano que vem. Mudança de pisos no fundo, construção de uma sala nova, uma sala multiuso para que a gente consiga fazer mais atividades. Vai ser feita pintura, foi colocado o teto, né, rebaixado o teto e a cozinha foi totalmente reformada. E os banheiros, inclusive, houve uma preocupação muito grande com a acessibilidade. O núcleo, para nós aqui da terceira idade, é o nosso coração, quero dizer para você. E a gente ama muito aqui, são pessoas maravilhosas que trabalham conosco aqui. A coordenadora da Comissão do Direito da Pessoa Idosa orienta que medidas legais sejam tomadas caso os prazos ainda assim não sejam cumpridos. Buscar com que esse idoso seja acolhido em um outro local durante o dia, porque esses centros de convivência normalmente são para o idoso passar o dia e à noite ele retorna para o âmbito familiar. Além da falta das atividades, o fechamento do prédio propicia ataques de bandidos que acontecem geralmente durante a madrugada. Recentemente, cadeiras e cabeamento elétrico foram furtados. Na ocasião do furto, a Secretaria de Assistência Social informou que tem conhecimento da vulnerabilidade do local. E nesse período de obras, a segurança por aqui precisa ser intensificada. A região dos Campos Elíseos, principalmente na Avenida Saudade, sofre com a falta de segurança. É o que relata essa comerciante. A gente deixa de um jeito e não sabe se vai encontrar do mesmo jeito no outro dia, né? Porque aqui tá difícil. E assim, as lojas vizinhas já têm um histórico negativo? Já. Minha vizinha já furtaram toda a fiação da casa dela. A moça do restaurante levaram 2 vezes já as coisas dela. Um prejuízo grande. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que as obras não estão paradas e que o término está previsto para o primeiro semestre de 2019. Além da finalização da reforma, é necessário realizar a pintura e regularização dos bombeiros. A Guarda Civil informou que vai intensificar a ronda no local.
Já a PM declarou que realiza policiamento preventivo no local. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pulse, é algo que traz aí um prejuízo, né, para comerciantes, para os idosos que estão precisando deste espaço. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o Ricardo Miguel Sobral. Ricardo é administrador e também advogado. Ricardo, qual a responsabilidade do poder público para com o idoso da cidade de Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde a todos. A população tem envelhecido e nos centros urbanos cada vez mais existem idosos. O poder público deve, por isso, disponibilizar espaços adequados com questão de acessibilidade e com atividades específicas para os idosos, melhorando assim a sua qualidade de vida e até mesmo reduzindo os custos com saúde. Agora, enquanto o núcleo de Ribeirão Preto está em obras, outro local deveria ter sido providenciado, deveria estar em funcionamento para atender então essa população? Seria bem adequado. Como houve uma licitação, como houve prazo para planejamento, essas atividades que eram de forma perene apresentadas para os idosos deveriam ter sido disponibilizadas em outro espaço público, mantendo a qualidade de vida e o acesso às políticas públicas de idoso. O que chama a atenção é que a nossa equipe flagrou apenas um funcionário trabalhando nesta obra. É um sinal de que a reforma está a passos lentos? Pelo que as informações que a gente tem, a reforma pode atrasar. Se isso está de fato ocorrendo, era dever do município fiscalizar e cobrar da empresa que ganhou a licitação que tivesse uma quantidade de funcionários adequados para que a obra fosse entregue dentro do prazo e prevista no contrato. Quais medidas esses idosos que se sintam prejudicados podem tomar então para tentar agilizar todo esse processo? Olha, isso é uma dificuldade, mas deveria procurar nesse momento a OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público para que sejam tomadas ações conjuntas. E no caso especial, se tiver uma necessidade, a Defensoria poderia ingressar com uma ação individual de acordo com a necessidade de cada um desses idosos. Essa parcela da população da terceira idade tem que ser melhor assistida com projetos e amparos nas cidades da macro-região, até porque a gente tem exemplo de cidade onde isso funciona muito melhor do que aqui em Ribeirão Preto. Sem dúvida. E quando você apresenta para o idoso uma política preventiva, com atividades de lazer, de desenvolvimento, você reduz o gasto público com saúde. E isso é uma coisa que as cidades têm que pensar cada vez mais e Ribeirão precisa se desenvolver muito nesse aspecto. Doutor, quando a gente fala numa obra então que era prometida para ser entregue agora em dezembro, agora a Prefeitura emitiu uma nota, diz que deve concluir essa obra só no primeiro semestre do ano que vem. Pode ter tido uma falha no planejamento? Não só no planejamento, mas principalmente na execução, na cobrança da empresa que venceu a licitação, com o dinheiro já em caixa, ter terminado a obra exatamente no prazo que ela assinou no contrato. Certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Pulse, com outras informações. É com você. Ok, André.